Pai do A Senhor. paz do Tudo Senhor. bem? Paz do Senhor. Tudo na paz, Como é que graças a tá? Deus. Graças a Deus. Debaixo da graça. Amém. Vamos esperar o pessoal chegar aí pra gente começar. Mais Vamos alguém? sim. Presbítero Alex, seu meu amigo. 5 pessoas. Deixa eu ver quem tá aqui. Graça e paz. Meu amigo Herbert. Marca da Promessa. Senhor chegando aí. Estamos aqui começando essa live. Aqui com meu amigo Adiel. Nós vamos falar a respeito hoje de uma das cartas ali do Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia, aonde nós estaremos trazendo aqui uma introdução e o meu amigo vai estar trazendo aí uma mensagem para a edificação da vida daqueles que estão aqui conosco. Amém. Então temos aí algumas pessoas, vamos iniciar aqui. Iremos falar a respeito da carta hoje de Filadélfia, aonde está entre as 7 cartas do Apocalipse, a qual Deus ele revelou ali para o apóstolo João. E essas 7 cartas elas foram enviadas para cada igreja da cidade. A cidade de Éfeso, Esmirna, a cidade de Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceias. Eram 6 ali. E as 7 igrejas, ela representa na história do cristianismo 7 períodos a qual a igreja de Cristo iria passar. Então ela não só representa a realidade de cada igreja, como foi revelado a João. O próprio Jesus deu essa revelação quando ele estava ali preso na ilha de Patmos. E quando ele estava ali naquela ilha, ele teve essa revelação e teve ali o trabalho de poder entregar essas cartas e mostrar qual era a realidade de cada igreja, como Cristo estava vendo a realidade de cada igreja. Então, existia várias igrejas, existia a igreja fria, existia a igreja que perdeu o primeiro amor, existia a igreja que não negou a sua fé. Então, cada igreja, além daquelas cartas, era uma realidade diferente. E dentre as 7 igrejas, 2 ali não receberam nenhuma crítica, que foi a igreja de Filadélfia, que é a qual nós iremos falar hoje, e a igreja de Esmirna. E a única que foi, de fato, totalmente reprovada pelo Senhor foi a igreja de Laodiceia, que a palavra diz que ela não era nem morna, nem quente, nem fria, mas era uma igreja morna, né, que se vangloriava pelas riquezas e dizia que de nada precisava. Então era uma igreja que foi ali reprovada pelo Senhor. Então as 7 cartas, elas representam 7 períodos da história da igreja, começando do início do cristianismo até a vinda do Senhor. Tanto a realidade de cada igreja realmente naquela época, como também ela representa a realidade da história da igreja. Haverá um período em que a igreja vai perder o primeiro amor, haverá um período que a igreja ela não irá negar a fé, haverá um período como a igreja que se deixava entrar a prostituição, o engano, a idolatria, que era como a igreja de Tiatira, que se deixava, tolerava, a palavra diz, ela tolerava os sacrifícios da idolatria, tolerava muitas coisas. Então são 7 períodos que a igreja irá passar. E essa carta, ela se localiza ali naquela cidade de Filadélfia, aonde era uma cidade que era muito próspera. Era uma cidade que foi ali já chamada de vários nomes, mas o nome principal é Filadélfia, que Filadélfia ela foi ali construída pelo rei chamado Rei Eumenes,
a qual ele colocou o nome dessa cidade em homenagem ao seu amigo, ao seu irmão, que amor fraternal, amor de irmão, né? Aquele que ama seu irmão. Então essa cidade foi batizada com esse nome em homenagem a esse homem chamado Átalo, que tinha morrido, e depois que ele morreu, foi colocado esse nome em sua homenagem. Então, depois dessa introdução aqui, eu quero agora deixar para o presbítero Adiel trazer uma exposição aí da palavra a respeito dessa carta. Então pode ficar à vontade aí, meu irmão. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Eu estou vendo meu amigo Anderson, né? Que tá aí me observando, né? Só não vamos fazer crítica. Irmãos, é com muita alegria, né? Atendendo o convite do meu amigo do Anderson Freire. Falando de um assunto muito importante aos nossos dias de hoje, que não deixa de ser no livro do Apocalipse, né? Um livro que deveria ser muito mais estudado pela igreja, com certeza. Alguns dizem que é um livro que assusta, mais pela sua mal interpretação, ou propriamente por ignorância mesmo, mas é um livro muito importante, muito rico, né? Pela palavra de Deus. Então nós vamos abordar uma das cartas do Apocalipse nesta noite, que é a igreja de Filadélfia, situada no capítulo 3 do Apocalipse. A partir de 7, eu queria ler, que diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas, diz o santo, se o áudio estiver bom, os irmãos, coloca aí, se estiver dando para ouvir bem, se estiver ok, certo? Os irmãos colocam aí. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que teu posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, observa o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-lo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós vamos observar, né, desde o início do capítulo 1 do Apocalipse, lembrando que Apocalipse ele tem a sua tradução é revelação, vem do grego apocalipto, né, que era o ato de revelar. Vem a palavra latina também, que é revelar. E era o ato de tirar o véu, principalmente usado muito nos casamentos. E o noivo só poderia ver a noiva após o casamento. E isso, ela tinha um véu. Quando se entrava na casa, tirava-se o véu. Era o ato de revelar, mostrar o rosto. Tirar aquilo que estava encobrindo. Então, a partir do capítulo 1, João já começa a apresentar Cristo. Começa a apresentar Jesus e a sua visão na ilha de Patmos, né, quando ele tem a visão. E é interessante que
uma das primeiras coisas que mostra para ele é 7 cartas, a qual teria que ser enviada às 7 igrejas que estariam na Ásia. E quando nós vamos mencionar essas igrejas, né, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas duas últimas, né, que são Filadélfia e Laodiceia, nós vamos encontrar 2 igrejas atuais. Claro que no meu linha de pensamento, no meu ponto de vista teológico, lembrando que são 7 fases da igreja, as 7 cartas, né? E meu amigo pastor José Maravilha, Deus abençoe, as cantoras Liv e Lígia, Deus abençoe vocês também. Nós vamos observar que quando a carta chega ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ele vai fazer questão de mencionar aquele que está mandando a carta, aquele que está enviando, né? Ele dá as características, que é muito do judeu apresentar as características principais de uma pessoa, né? Faz questão de mencionar detalhes por detalhe. Ele diz que é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então ele mostra que ele é o santo, lembrando que a palavra santo usada para nós, ela é aquele que é separado. Quando se atribui a Deus ou a Cristo, é aquele que é perfeito, sem nenhum estado de pecado. E ele mostra Cristo no seu estado perfeito de santificação. O verdadeiro, como ele se apresenta, né, para João também, quando ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O verdadeiro, né? E aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Lembrando que quando ele começa a se mencionar acerca da chave de Davi, né, vem lá de Isaías, né, do finado, quando Joaquim recebe esse título, né, essa responsabilidade de autoridade das chaves. Então é o ato de autoridade que está sendo dada à igreja, mas é aquele que tem a chave, que é Cristo, que é o dono da igreja. Mas essa responsabilidade é dada. E sobre a igreja, Cristo, ele vai dar algumas características, né, acerca desta igreja. Eu queria ler com os irmãos, mas vai ficar para outra oportunidade. Isaías, depois os irmãos podem até ler em casa, Isaías capítulo 22, versículo 20 ao 24, onde vai mencionar a autoridade, a questão de Jerusalém, sobre as chaves de Davi, tudo isso. Mas eu queria me basear acerca do texto que nós lemos. Primeiro, a questão de dizer: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. A forma de Cristo tratar a igreja de Filadélfia, mostrando, dizendo que conhece as obras, mostra a característica de Cristo sobre aquilo que nada se pode ser oculto diante dele. Não se pode esconder nada. E ele mostra para a igreja de Filadélfia, né, para nós também, que é uma igreja sincera diante de Deus. Ele fala: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Onde ele já vinha falando que ele tinha essas chaves, né, a autoridade está sobre ele, tudo isso. A porta aberta, que ninguém pode fechar, pode ser traduzida como a porta da palavra, aquilo que não a mente do povo que estava aberta, né, ao povo que priorizou ouvir mais a voz de Deus. E a igreja de Filadélfia, ela tinha essas características, coisas que a igreja de hoje, né, em muitos lugares, tem perdido essa essência, tem perdido esse privilégio de
zelar muito mais pela palavra, obedecer mais a Deus, ver o que de fato edifica, né? Existe uma confusão, né, na igreja de hoje, né, em muitos, eu não estou dizendo que é a verdadeira igreja, mas perguntaram se a igreja de Cristo hoje ela tem crescido, né? A verdadeira igreja ela tem crescido, mas não da forma como muitos pensam, né? Ela cresceu o tamanho de um oceano, mas a sua profundidade é a profundidade de uma piscina. É um número muito grande, mas porém as suas raízes são muito poucas. Então nós vemos pessoas que quando se pregava pelo pecado, alguns anos atrás, se você pegar a igreja de hoje e a igreja passada, quando se pregava mais sobre o pecado, confrontava-se, as pessoas mudavam de vida. Hoje preferem mudar de igreja. Então as pessoas procuram muito massagem no ego, procuram muito aquilo que Paulo disse a Timóteo, né? Que no fim dos tempos se levantaria mestre de si mesmo, e procura o que pregue apenas o que lhe dá prazer, o que lhe traga comichão nos ouvidos. Uma das características dessa igreja é ter a porta aberta. Cristo deixou essa porta aberta, né? E uma das portas aqui é o próprio Cristo. E eu acho interessante, né, que tem pouca força, né? Não sabemos se de fato a força desta igreja seria em números, né, de pessoas, seria um ato espiritual, ou seria literal mesmo. Porém, mostra que ela tinha pouca força, né? Mas nem por isso ela negou o nome de Cristo. Lembrando que o que reinava, o que predominava dentro da cidade de Filadélfia, na época, era uma honra que eles tinham muito grande, uma grande idolatria que eles davam ao deus Dionísio, né, de onde é a procedência do nome Dionísio que nós temos hoje, mas era uma idolatria muito grande, ao que eles consideravam Dionísio como um deus, né, e era o deus do vinho, aquele que trazia alegria, tudo isso. Então existia muita idolatria. Então, no meio de uma cidade idólatra, no meio de um povo que queria que aquela religião predominasse, é uma igreja que não negou o nome de Cristo, não negou o nome do Senhor, e permaneceu fiel, né? E permaneceu, e a ponto de Deus dizer que conhecia as suas obras. Então, Cristo conhecendo as obras, ele já mostra que as obras desta igreja são dignas de ser aplaudidas, né? Posso assim falar. Representam portas abertas também podem representar acesso e oportunidades, né? O ato de Deus abrir portas da fé, o evangelho aos homens que são pregados, né? O acesso à comunhão a ele, né? Eu deixei aqui algumas escritas, a porta aberta para anunciarem, pregarem a palavra, né? Então, não se traz claramente, né, a natureza, né? Mas, porém, nós podemos observar que essas portas elas não seriam fechadas, né? As portas estariam abertas. Então, essas portas permanecem abertas até hoje, né? A representatividade da igreja de Filadélfia, que somos nós, temos essas portas abertas até hoje. O diabo tem tentado de tudo, né? Usado muitos para fechar essas portas, mas elas permanecem abertas. Então, outra característica que me chama muita atenção nessa carta à igreja de Filadélfia é a questão da sinagoga de Satanás, né? Onde ele menciona a questão dos falsos judeus, né? Aqueles que se dizem judeus e não são. Lembrando que a igreja de Esmirna, né, também tinha esse problema,
da falsidade, dos falsos de Deus. Lembrar, é interessante que os cristãos, no princípio da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, eles sofreram muito com a perseguição dos judeus, né? Principalmente o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, né, se não assim posso dizer, o maior perseguidor da igreja antes da sua conversão foi o apóstolo Paulo. E esse, uma das suas nacionalidades era judeus, né? Era o judeu, do judaísmo. Então, quem seguia o cristianismo era morto, né? Então, tinha essa perseguição. Não podemos também esquecer, né, da perseguição entre o Coliseu de Roma, onde muitos foram devorados por feras, né? Vivas lançados no Coliseu, lançado na arena. Então existe muito, não Roma sozinha, né, nem sempre foi a principal. Teve muita ajuda de muitos judeus naquela época que perseguiu o cristianismo. E nós vamos observar que tem os falsos judeus, né, que se dizem judeus e não são. Porque o verdadeiro judeu, ele adorava Deus, ele buscava Deus. Ele tinha Deus como a sua essência, tinha Deus como a sua verdadeira identidade. Então a igreja de Filadélfia ela sofreu muito, né, com esses falsos profetas, falsos judeus, que trazia essas muitas falsas doutrinas, tentavam na verdade trazer muitas falsas doutrinas para dentro da igreja. Mas é uma igreja que sempre permaneceu firme, não negou a sua fé. Isso o próprio Deus, o próprio Cristo fez questão de falar acerca dela. Eu queria dar uma entrada em um assunto que eu queria falar mais um pouco, que é o versículo de número 10, onde fala acerca porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu queria deixar claro para os irmãos, né, talvez os que defendem outra linha de pensamento teológico, né, lembrando que na escatologia existe os pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Deixando claro que eu defendo o pré-tribulacionismo, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Nós temos duas igrejas, eu queria fazer questão que falar assim, que é a igreja de Laodiceia, né? Na escatologia ela é conhecida como a igreja apóstata, a igreja que abandona a sua fé, né? É por isso que Cristo disse que essa igreja ela é morna. Ele menciona como uma igreja morna. Lembrando que a sua falta de decisão Deus a deixar, né, dizer, a ponto de vomitá-la da boca, né, da ânsia de vômito, pelo fato de ela ser morna. Lembrando que a igreja, antes de ser arrebatada, ela passa pelo princípio das dores. Passando pelo princípio das dores, antes da grande tribulação, a igreja é arrebatada. E como a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, esse versículo que nós lemos fala da verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja. E esta igreja é comparada com a igreja de Filadélfia, uma igreja que guardou a palavra, uma igreja que não se deixou enveredar pelas doutrinas, né, que muitos tentaram colocar sobre ela, resistiu aos falsos judeus e, como recompensa, Deus aguardará da hora da provação, em outra tradução, da tentação, né, ou tribulação,
que há de vir sobre todo o mundo. Neste momento, a palavra guardar aqui é de fato esconder. A tradução é esconder. Então, o arrebatamento é um rápido, a igreja é arrancada na terra, com força. Lembrando que existe uma diferença, né, da primeira fase da vinda de Cristo para a segunda. Né? A primeira fase, Jesus vem para a igreja, na segunda voltará com a igreja. E nesse período, ele separou um período de 7 anos, ao qual se dará grande tribulação sobre a terra, né, onde serão abertos os 7 selos do Apocalipse. Essa grande tribulação ela será dividida em 2 fases, que é 3 anos e meio, onde o anticristo ele fará aliança com as demais nações, trará soluções, a paz mundial, e depois dos 3 anos e meio, começará a mostrar quem de fato ele é. Então, sobre essa tribulação que há de vir sobre todo mundo, a grande tribulação, existe uma promessa para esta igreja, né, que é do Equador. E guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, é uma mostra que a igreja de Cristo na grande tribulação, ela não estará mais sobre essa terra. A igreja tem sido arrebatada. E como recompensa ainda, ele deixou, na verdade ele não fala a hora, mas ele deixa o aviso, né? Ele diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ou a tua recompensa. Né? Qual a recompensa que desculpa, depois de passar por tudo que esta igreja passa? A verdadeira igreja hoje tem passado as semelhanças, né, da igreja de Filadélfia. Vivendo em um mundo hoje idólatra, né, a igreja muito idólatra ainda em muitos lugares. Alguns dias fui interrogado se estaria chegando a um nível de unidade entre a igreja evangélica, quero deixar meu respeito, não catolicismo, mas os meus amigos católicos, né? A gente tem amizade, mas também tem linha de pensamento diferente. Se estaria chegando a um nível de abraçar, de conhecimento, e eu falei que estava distante, porque o verdadeiro evangelho, ele traz a adoração. Então, o centro do evangelho não é Maria, é Cristo. É aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. E isso nos mostra que a verdadeira igreja, ela vence a idolatria, né, como Filadélfia venceu a falsa alegria que era trazida por Dionísio, segundo o que eles tinham naquela época. Né, não venceu as doutrinas dos falsos judeus. E como obra boa, guardar a palavra, não negar o nome de Cristo, não ter vergonha daquilo que eles pregavam e daquilo que eles viviam de fato, né? Que é o que nós precisamos viver isso hoje, ter essa identidade hoje. Então, é difícil viver nos nossos dias, ser crente? Sim, mas porém, é perseguição, é de aflições, mas o evangelho ele é gozo no espírito, né? Então nós temos que ter essa essência. E a esperança do crente tem que estar focada neste versículo número 10. Seremos guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, né? Então é importante para a igreja esta promessa que nunca volta vazia. Se é Cristo quem falou, jamais ela voltará vazia. Certo? Como a promessa do arrebatamento, ele foi preparar-nos lugar, é verdadeira, com certeza também, depois do arrebatamento, a igreja estará no céu com Cristo, depois voltará para reinar no milênio.
Outro ponto muito importante, né, vai ficar para outra ocasião, ainda tem outras coisas a resolverem, né, que é ao que vencer, falar coluna no santuário. Né, isso são recompensas que haverão de receber aqueles que suportarem tudo isso. Né, dali jamais sairá, se fala de eternidade. Lembrando que o irmão, certa vez o irmão perguntou, disse, o quanto tempo dura uma eternidade? Mas disse que quando uma andorinha, todo dia ela passar e a ponta da sua pena, da sua asa, tocar sobre aquele ferro, né? Quando ela arranhar, quando tiver o primeiro corte, é o início da eternidade. Então, é bastante tempo, não se tem como medir, não se tem como mencionar. Então, é isso que haveremos de receber, a eternidade com Cristo. O nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu. Isso acontecerá depois de 7 anos da grande tribulação, né? Falando acerca do milênio. Isso eu estou falando para a igreja que haverá de ser arrebatada. A vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a recompensa maior que haveremos de receber não é a riqueza aqui terrena, não é a conta bancária, é ter o nome escrito no livro da vida. E depois disso, as recompensas que haveremos de receber eternamente com Cristo. Então, fica a minha gratidão a Deus, né? Foi pouco tempo que pude falar, mas agradeço a oportunidade pelo convite, e o irmão Anderson tem carinho por nós de ter nos convidado. Alguns dias atrás também fez uma live juntamente comigo. Então, fica aqui minha gratidão a Deus. Né? Eu quero abrir a oportunidade, se tiver alguém que queira fazer perguntas, ou até mesmo o nosso irmão Anderson, pode ficar à vontade. Amém, meu irmão. Eu que agradeço a tirar um tempinho aí, né? Trabalha muito e chega tarde às vezes, mas pôde tirar um tempo aí para fazermos essa live, a qual foi muito produtiva, tudo aquilo que você passou aqui para o pessoal. Eu creio que vai ser de grande importância para o conhecimento daqueles que puderam estar conosco nessa live, porque você também falou a respeito, foi emendando também aí a vida de Cristo, a respeito de alguns assuntos, isso é de muita importância. Então hoje aqui falamos a respeito dessa igreja, a igreja de Filadélfia. Deveria ter começado do começo, mas eu não tinha esse propósito de fazer todas as cartas, apenas especificamente a carta de Filadélfia, mas eu senti no coração de fazer, se fazer uma, vamos fazer logo todas. E meu amigo Odiel aí foi o primeiro a falar a respeito dessa igreja, que é de extrema importância, que fala a respeito da igreja que, né, como já foi falado aqui, ela tinha poucas forças, né, não era a igreja que era tida como forte, mas mesmo assim ela não negou a palavra do Evangelho e ela perseverou com paciência na palavra do Senhor. E é assim que devemos ser, igual essa igreja. Infelizmente, muitos acabam, pelas poucas forças, se entregando à realidade desse mundo, ao pecado, às tribulações, mas que possamos aprender igual essa igreja que foi aprovada por Cristo. Que Cristo disse que sabia das obras dela e que diante dela havia uma porta aberta e ninguém poderia fechar. Que mesmo tendo pouca força, mas mesmo assim foi a igreja que guardou a palavra do Senhor e o mais importante, não negou o seu nome. Não se entregou à idolatria, não se entregou ao poder, ao império daquela cidade para poder adorar deuses daquela cidade, como foi falado aqui, o deus Dionísio, que era o deus do vinho,
E muitos se entregaram, mas essa igreja aqui, ela ficou firme. Porque mesmo com poucas forças, mas mesmo assim com as nossas poucas forças, ainda conseguimos assim ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua palavra, ser fiel à sua vontade. E é isso que aconteceu com a nossa igreja, que possamos tirar esse aprendizado. Que não é porque temos poucas forças diante de Deus que estamos sendo reprovados por Ele, ou que nós estamos sendo abandonados pelo Senhor. Porque, como diz a palavra, quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, né? Quando foi falado ali para Paulo que o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas, que a graça bastava para Paulo, entendeu? Então ele era fraco, mas nas fraquezas é que ele era forte. Então que possamos fica aí com essa palavra. Agradeço a todos que participaram aqui dessa live, que Deus abençoe a todos, a cada um que participou, e que possamos estar aqui próxima semana. Quero mais uma vez agradecer aí meu amigo Adiel, que Deus abençoe, Eu que abençoe a agradeço. sua vida aí, seu ministério, a sua família, e quando precisar, estamos aqui para servirmos a Deus e acrescentar aí no reino. Muito obrigado a Amém. todos, valeu mais uma vez. Paz do Senhor, meu Amém. irmão. Fique na paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a todos aí mais uma vez. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado a todos.